Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Está começando mais uma semana. Hoje é dia 10 de setembro de 2017. E com ela, mais uma semana de Atualidades Pampa ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, levando até vocês os assuntos que marcam o nosso dia a dia, seja no Brasil, seja no mundo, seja aqui na nossa Porto Alegre, no nosso estado. A verdade é que aqui na nossa cidade nós estamos enfrentando uma queda de braço entre as empresas de ônibus com a Carris. A própria ATP, que é a Associação dos Transportadores de Passageiros, já disse que vai tirar os seus ônibus de algumas linhas, né? Porque eles estão tendo prejuízos, as coisas não estão funcionando bem. Então a Carris, já que a Carris é a empresa do governo, da prefeitura, do município, ela que faça a devida cobertura para estas zonas. Em 4 dias, 8 ataques a banco. Fazendo uma matemática, né, fica fácil se dizer como foi. E boa parte da tarde desta segunda-feira, os olhos, ouvidos, né, e aliás haja ouvido para tudo isso, foram ocupados com a Câmara Federal, com a Câmara de Deputados, com a leitura, obviamente, do relator de acusação e a sua posição muito objetiva de aceitar a acusação contra o presidente Michel Temer. E até boa parte, onde eu acompanhei, a indignação do advogado de defesa quanto a esta acusação. Agora, o bacana mesmo é que 70% do período foi ocupado pelos deputados que não se entendem, né? Eles não se entendem, eles fazem a parte, eles gostam de complicar e declaram, assim, como uma cara dura, que são contra, obviamente, ser levado adiante esta acusação, ou pelo menos que seja julgado procedente esta acusação com relação ao presidente da República, Michel Temer. É uma vergonha, sem dúvida alguma, para todos nós ou para o Brasil a posição dos senhores deputados. Até mesmo a dança das cadeiras, né? Esse instrumento que eles utilizam, que pode até ser um instrumento legal, e é um instrumento legal, sim, mas que a gente percebe que não existe realmente uma análise dos fatos fria, né? É uma coisa assim que já vem pré-concebida. Então, quem está com o governo está sendo colocado como titular da CCJ, quem não está com o governo, ou pelo menos não tem uma posição firmada ainda a respeito, está sendo tirado e colocado como suplente. Isso já mostra que é o que a gente já sabe, né? Estão armando, né? Exatamente. Que é uma armação, na verdade. Mas o relatório do relator, né, que é do PMDB, de certa forma surpreendeu, porque ele foi bem objetivo, né? Ele é favorável a julgar... Favorável que essa ação, né, ela continue, ela tenha prosseguimento e que ela possa ir realmente para o STF. Então, surpreendeu aqueles que achavam que ele não faria isso, né? Já de pronto barraria no seu relatório, mas mesmo dentro do PMDB a gente percebe que realmente existe um movimento que é para deixar realmente que as coisas andem, né? E que essa ação ela tenha prosseguimento. Mas depois vai, claro, para o plenário e aí a coisa complica bastante, né, Vitorino? Precisam de 342 votos para dar seguimento. Aí é que a coisa complica. Porque também quem falta a sessão dá o voto a favor do presidente Michel Temer. Então, a omissão é favorável a Michel Temer, é isso, né? Então, esse início foi bom para a oposição, né, que está comemorando, mas lá para frente a gente fica com dúvidas, né? Não se sabe o que vai acontecer. O governo vai jogar pesado agora, ele vai tentar segurar de qualquer maneira no plenário. O governo tem uma possibilidade interessante, ele precisa apenas 170
470, não sei, tem que fazer a conta, 1/3. Ok, 1/3. O governo precisa de 1/3, mas ele não precisa de 1/3 de votos favoráveis. Ele precisa que 1/3 não vote. Ou vote contra ou não vote. E o que vai acontecer, Carla? E que, na minha opinião, foi significativo para o relatório do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro. O Sérgio Sveiter sabe que ano que vem ele vai ter que dar satisfações ao seu eleitorado. E o Michel Temer é um presidente com um índice de popularidade baixíssimo, talvez uma das piores popularidades de presidentes dos últimos tempos. Nem nos áureos tempos da derrocada do PT, a Dilma conseguiu ter tanta resistência quanto tem o Michel Temer. E tudo porque o Michel Temer propôs 2 reformas polêmicas. A trabalhista, polêmica, e a previdenciária, criminosa. Eu sempre defini assim. Agora, essa resistência que vai surgir por conta desse relatório do Sérgio Sveiter, porque o Sérgio Sveiter fez o relatório, votou quase que se desculpando. E para aqueles que estudam direito, eu tentei ouvir o relatório dele na íntegra. Quando ele citou Maria Helena Diniz e o Mirabete, eu larguei de mão, porque isso é coisa para estudante acadêmico de 2º e 3º semestre na Faculdade de Direito. Mas, enfim, ele fez o relatório. Mas ele é da área? Ele é advogado. Presidente da OAB, ex-presidente da OAB. A família Sveiter é muito forte lá no Rio de Janeiro. Ministro e desembargador. Ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, ministro, tem escritórios fortes lá. São polêmicos também, né? Eles poderiam... Bom, ok, mas ele foi muito... O Sveiter para quem não lembra, torcedor do Internacional, o Sveiter é aquele de 2005, viu? Então você já sabe com quem estão lidando. Bom, mas não é esse, era o tio dele, esse é o Sérgio, o deputado. E ele votou meio que para deixar correr a coisa, do tipo assim, olha, vou votar, deixa correr, ele prova sua inocência, coisa e tal. E eu não sei até que ponto ele está sendo esperto, porque está fugindo do seu eleitorado. Mas sabia que esse deputado, ele é meio corrupto também, né? Meio quê? Corrupto. Sveiter trocou o PSD pelo partido de Temer em março de 2016. Ele foi secretário do ex-governador Sérgio Cabral. Aparece nas planilhas apreendidas da Odebrecht. Olha que maravilha. Mas não é alvo formal de inquérito da Lava Jato. Ele também foi mencionado em uma ligação interceptada pela Polícia Federal entre o executivo Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, e o prefeito de Niterói. Ele não cozinha na primeira fervura. Não. O que tinha na gravação? Está em seu 2º mandato como deputado. Bom, já trocou de partido. Desculpa, vamos lá. Não é novidade, né? A gente não pode confiar em nenhum deles. Todos. Bom, ele é da turminha. Ele é da turminha. Ele está querendo se fazer de certinho agora. Uma certa surpresa, né? Porque a tropa de choque, liderada pelo Marum e pelo Peronde aqui, a tropa de choque não esperava esse voto dele. A tropa de choque achava que ele ia dar uma volta bacana e ia... por falta de elementos consistentes, propor a rejeição. Mas eu posso te dizer uma coisa, Gustavo? Eu acho que também tem a jogada toda completamente ensaiada aí, porque eles sabem que... É muito difícil no plenário. Exato. Então, assim, então eles jogaram realmente para a torcida. Para os que são a favor, para os que são contrários, porque não... Sabe? O que agora tem que ser chamado a atenção nessa discussão daqui por diante é o poder da opinião pública. A força da opinião pública, porque todo o deputado que votar pelo Temer ou aquele que faltar... Isso que nós e esse é pior, porque além de tudo vai se mostrar um covarde, né? Essa é a nossa tarefa. Esse é o pior... a opinião pública vai ser decisiva. Essa é a nossa tarefa. Todos eles, Jéssica, no ano que vem, tem que dar satisfação para o seu eleitor. Essa é a nossa tarefa. E aí é que o bicho vai pegar. Ninguém me convence que o Sérgio Sveiter não fez isso com medo das urnas ano que vem. Claro que sim. E alguém... e um dos que foi defenestrado, um dos que foi rejeitado, disse isso, né? Quando pediu, interrompeu lá, disse isso. É que o que está acontecendo é o seguinte, o governo está usando o seu poder, para substituir membros da Comissão de Constituição e Justiça que não votaram a favor. Só que o governo se atrapalhou. Quem não se declarou imediatamente aberto, o governo começou a substituir. Tinha gente que era a favor do Temer que foi substituída, agora virou contra. Na minha opinião, foi tiro no pé. Eu acho que o governo vai perder já na Comissão de Constituição e Justiça, mas a grande batalha vai ser no plenário. Com certeza. E os artistas, né, encabeçados pela Paula Lavigne, eles disseram que até então havia uma polarização na área, né, no ramo, porque quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma,
Lá, alguns queriam o impeachment, outros não queriam o impeachment e havia uma polarização entre eles. E agora, todos pensam da mesma forma e todos querem, e aí eles estão falando de uma campanha, hashtag 342, uma coisa assim, todos querem a saída do presidente Michel Temer. O que vai acontecer depois? Sim. Quem deve se substituir? Ou eleição direta ou eleição indireta? Bom, quanto a isso, não existe uma unanimidade. Quanto a isso, não. Mas quanto à saída de Michel Temer, sim. Será que isso influencia muito a população? Todos os artistas juntos. É que aí está me parecendo um oportunismo também, porque esses artistas todos que estão entrando nessa campanhazinha da Dona Paula Lei Rouanet Lavigne, né? Renata Sorrah, Aline Moraes, Dira Paz, Letícia Sabatella, que a gente já conhece bem, essa né? rapaziada Fernanda toda Lima, tem uma identificação. PT, né? É tudo petista. Caetano Veloso, mas Fernanda Lima não. Essa rapaziada tem uma identificação com o PT. Aí é que tá, eu acho que até tem, mas também tem aqueles que não tem. Pois é, mas esse mas fora Temer, tá todo mundo o problema mesmo, todo, Carla, Temer. é a resistência que as pessoas têm de se aliar a pessoas que fizeram isso com o Brasil. Mas quem está capitaneando são as pessoas. Porque não esqueçam, nós tiramos metade da sacanagem, agora estamos tentando tirar a outra metade da sacanagem. Porque, na verdade, assim, por exemplo, nós também achamos que ele tem que sair, mas nós não achamos que os outros têm que votar. Esse é o problema. Esse é o dilema hoje. Mas não, a única coisa que se tem que é unânime entre eles é que ele tem que sair. Sim, ponto. O restante, se tem que voltar, se quem tem que voltar, quem não tem que voltar, se é eleição direta, se é eleição indireta, não. Acham, então... Sim, é uma parte bem forte que hoje é a oposição, né? O oportunismo político nessa hora fala mais alto. Eu acho que ele não tem que sair. Pensando como brasileiro, não tem que sair. Por quê? Porque o Brasil está crescendo, queira ou não, as pessoas que querem que Temer saia, tudo bem, Temer é bandido, sei lá o quê, nós já estamos fartos de bandidos, vamos aturar mais um bandido até o ano que vem, mas o Brasil está indo melhor. Está indo para onde, Chicão? Tirar o Temer é uma coisa primária. Primeiro, vai botar quem? Não tem quem botar. Então não fala em tirar Temer. Não vai ter eleição em 90 dias. Não vai ter eleição. Então vai botar militar. Os militares não vão assumir. É contra o Brasil. Vai fugir os investidores, Magda. Nós vamos viver um caos, um buraco negro na nossa política. Porque é tão fácil. Tira Temer. É uma coisa, qualquer um diz assim, tira Temer. Uma criança de 5 anos de idade diz tira Temer. E aí, tira Temer o quê? Vai botar o quê? É isso que o PT quer, só que essa eu não entro. Porque eu analiso as pessoas de um ponto de vista sociológico e antropológico, não numa coisa simplista. Robô tem que ir para cadeia. Então tem que botar todo mundo para cadeia, então. Tira todo mundo, pega o país e afunda, mas coloca alguém. Tem alguém para colocar? Não tem. Vai fazer parlamentarismo? Não. É só esse papinho, tira Temer. O papo mais nada a ver é esse aí. Chicão, esse teu pensamento é exatamente o pensamento rasteiro que nós estamos debatendo aqui. Tu está pensando a 1 metro do teu nariz, a gente está pensando a 10 metros do nariz. E tu vai botar quem, então? Porque acontece o seguinte, deixa eu te explicar qual é a tua solução. Tudo bem, tirou Temer. Vamos ser pragmáticos. Assume o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, aí é brincadeira. Não, aí vai tirar o Rodrigo Maia, daqui a 2 meses vem. Tira o Rodrigo Maia. Vamos tirando todos os vai tirar todo mundo, isso é para quebrar o país. Não tem mais investidor. Mas acabar com o que? Aonde que tem investidor? Tu só acaba... Vitorino, tu disse que o Brasil está indo bem. Está indo bem aonde? Está indo bem porque a visão do governo Temer... 3,30. A Bolsa, o índice Bovespa está caindo todo dia. A visão do governo Temer está bem melhor que o governo Dilma. Visão, Chico? Quer botar Rodrigo Maia daqui a 6 meses, 3 meses e vem. Tira Rodrigo Maia. Vai ser um tira-tira. Então, eu só aceitaria o teu argumento se tu tivesse um embasamento bem coerente, dizer o seguinte, tira Temer e vão partir para um parlamentarismo. Aí eu concordo. Mas fica nesse blá blá blá, foi o Rodrigo Maia. Isso que tu tá daqui a pouco rola até Ciro Gomes no lugar do Temer. Não, Chico, isso envolve modificação constitucional, teria que mudar a Constituição, não é assim. Então deixa Temer. Amigo, nós estamos sabe qual é o nosso estágio? O nosso estágio é aquele assim, ó, sempre que viver um dia de cada vez. Tem alguém lá em cima que não nos serve? Tira. O próximo que assumir, tá lá. Essa é a minha visão do metro. A visão dele é de 500 quilômetros. Rodrigo Maia, pior que Temer. Até que a gente... Não, eu também não gosto do Rodrigo Maia. E acho que vão pegar ele também, porque ele também é todo enrolado. E o Luiz também vão pegar. Mas eu quero que peguem todos. Mas não é assim que se mexe com um país tem instituições, país responde para o mercado internacional. Chicão, mas responde o quê? Você sabia que, por exemplo... Ainda bem que o Temer não vai sair. Aqui, ó, hoje pela manhã,
A Corte de Nova York deu prosseguimento aos processos contra a Petrobras. A bronca da Petrobras ainda nem começou lá fora. Tudo bem, a bronca da Petrobras vai arrebentar o Brasil. Legal. Mas, vou te dizer mais, são 14 milhões de desempregados. Tudo bem. 14 milhões. Mas vai ser 20, o que mudou até agora? O que mudou até agora com o Temer? O Temer já tem... Eu acho que o Brasil depois... Cortou o direito do trabalhador e está querendo arrebentar com uma geração inteira com a reforma da Previdência. Mas aí é a teoria do derrotismo. Eu estou dando fatos, eu quero que tu me dê fatos. Mas os índices econômicos mostram que o Brasil cresceu com o Temer em relação a Chicão, eu estou te dando o índice econômico, Chicão. O índice Bovespa está caindo toda semana. Tudo bem, então é o seguinte, Magda, você que é âncora do programa... Que tem muita gente aqui no WhatsApp eu quero que você faça uma avaliação, Magda. Atenção, concordo plenamente com o Chicão. Isabel de Novo Hamburgo. É que o pensamento é... Concordo com o Chicão Tofani. Se tirar o Temer, assume o PT. Não, eu não quero nenhum nem outro. Não esquece que os dois eram sócios nessa bagunça que fizeram no país. Eu estou ouvindo aqui os nossos queridos amigos falando a respeito. Eu quero lembrar a vocês, quando foi deposto o presidente da Argentina, a Argentina teve 6 presidentes ou 5 presidentes em menos de um ano. Até que o El Cabeçón assumiu lá. El Cabeçón, que ficou até a eleição do Néstor Kirchner, que se elegeu com 20% dos votos da República Argentina. Durante esse período em que a Argentina trocava de presidente a toda semana, ficou 3 dias. Ficou 3 dias e tal. O que aconteceu com a Argentina? A Argentina entrou no maior caos econômico da sua história. Os argentinos saíam, aqueles que tinham dinheiro, e vinham morar aqui no Rio Grande do Sul, morar em Santa Catarina, ali em Balneário Camboriú, porque não tinha mais como sobreviver. O dinheiro da Argentina valia 20 pesos por R$1 brasileiro, pela nossa moeda. Então, nesse aspecto, assumir o Rodrigo Maia, nesse exato momento, vai ser um caos, porque ele não tem nenhuma estrutura, ele não tem nenhum carisma, ele é muito pior que o Michel Temer. Eu estava ouvindo o que disse o doutor Antônio Maris, que eu conversei com ele algumas vezes lá em São Paulo, enquanto secretário de Segurança Pública. Ele fez uma defesa. Mas não tem nada que prove, nem um tostão e tal. Mas o fator não é provar, é o fator moral. Aquela gravação, aquele grande amigo que ele recebeu, o maior empresário que ele recebeu e denunciou todo mundo. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Chicão. Nós não podemos trocar de presidente a toda semana, porque isso é uma desmoralização para um país tão desmoralizado como está o Brasil. E é uma democracia muito nova, para já ter trocado quantas vezes de presidente. Agora, de um lado, tem exatamente essa faxina moral que a gente tem feito e o Gustavo Vitorino tem razão. E de outro lado, tem os argumentos do Chicão Tofani que também valem, porque pro exterior, como assim? Muda de presidente a cada meio ano, muda de presidente. A nossa também fica difícil, acredito. Então, a gente está realmente numa situação muito complicada. Por isso que as pessoas estão tão divididas. Uns querem fora Temer, custe o que custar, e outros preferem que fique com o Temer. É que a vontade de que ele saia existe. Isso não seria normal se não tivesse, porque nós não queremos esse monte de trampo, esse monte de coisa. Mas é que assim, e se sair? É complicado se ele sair. Sim, mas Magda, eu prefiro a incógnita de que a certeza da besteira. É que não dá pra continuar como está. Não dá pra Se esse cara ficar lá, ele vai tentar aprovar a reforma trabalhista tal qual ele mandou, e vai tentar aprovar a reforma da Previdência. Enquanto isso, continuam as barbaridades no país de taxas, impostos e tributos. Hoje a ANAC reajustou a taxa de embarque internacional dos aeroportos. R$115. Voo doméstico, R$29,90, 30 prata. Para te voar daqui a São Paulo, tu paga 30 prata de taxa aeronáutica. Mais 30 para voltar. Sabe? Aí eu fui olhar e digo, não, peraí, privatizar os aeroportos, isso é coisa da Infraero, sacanagem. Infraero não tem nada a ver com isso. Criaram um tal de fundo da aviação civil que representa mais de 50% da taxa aeronáutica. Mais uma vigarice.
Sabe? É uma vigarice atrás da outra. Aí a taxa não sei o quê, a SIC sobre combustível, fica criando taxinha. E a propósito Ninguém mais aguenta a UTC, isso. que foi uma das empreiteiras envolvidas com todos esses escândalos de corrupção que agia na Petrobras, hoje ela fez um acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada das empresas com o governo federal, reconheceu os seus danos causados à administração, acertou devolução de quase 600 milhões aos cofres públicos. E, em troca de tudo isso, ela se habilita novamente a ser contratada pela administração pública. Nas esferas estadual e municipal, vale a pena ser ladrão. Ela vai voltar a trabalhar. No Brasil vale a pena mesmo. Sabe? Que, na verdade, a gente fala da classe política, mas também a nossa legislação e a nossa estrutura judiciária provou uma falência absoluta. Completa. É uma falência absoluta. Nós não temos a capacidade tudo para o bandido, né? Não temos a capacidade de punir, não temos a capacidade de nada. A gente não tem estofo, né? Não tem... A nossa estrutura judiciária foi dominada por uma Constituição medíocre, porque ela determina a escolha dos ministros dos tribunais superiores. Aí a pilantragem descobriu o seguinte: bom, como é a gente que escolhe os ministros dos tribunais superiores, basta a gente escolher os amigos e tudo que é processo faz subir. Pronto. Vamos dar então, um pouquinho. Enquanto a gente tem o judiciário em primeira instância nos estados andando, Justiça Federal Dona andando, Magda, sobe, a gente já sabe o que acontece. Eu posso lhe fazer uma pergunta? E essa franjinha que a senhora está usando hoje? Eu não sei. Hoje eu resolvi... Hoje eu estou tentando fazer uma mudança no visual, assim, no look. Hashtag look. Vitorino tá me xingando Mudança aqui. É porque, assim, alguém precisava ter uma franja nesse programa. O Gustavo me parece a pessoa menos indicada. Não sei, acho que ele não vai ficar bem. Tu também, as gurias também não. Chicão também. Então eu estou tentando. O corte do cabelo ainda não é o ideal para franja, mas primeiro eu comecei a cultivar a franja, depois eu vou fazer o corte no cabelo, vamos ver. Mas a Yara gostou, a Yara tá me seguindo lá no Instagram. Yara, que bom que tu gostou, Yara. Eu acho que eu vou cultivar uma franja, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou dar o último drops meu em relação a esse episódio Temer, que eu me sinto um cara injustiçado, sabe? Obrigada, Yara. Não, quanto à sua franja, o pai Paulinho, eu te falei, o teu príncipe encantado tá galopa, Ferrari. E eu botei uma franja pra ver se ele gosta. Melhor ele vir de Dona Magda, sabe por que eu sou contra todo esse papo fora Temer? Porque eu acho, além de uma hipocrisia, uma falta de conhecimento, não só da imprensa, mas do povo em geral, ao momento político brasileiro. Ninguém chegou a dizer o seguinte: parlamentarismo já. Parlamentarismo já, porque o parlamentarismo é a nossa saída. Não, tudo é fora Temer, uma coisa bem infantil. Roubou, vai preso, roubou, vai preso. Aí veio o Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia vai acontecer a ANAC, continua tudo igual. Enquanto não vier alguém falar sobre parlamentarismo, que é uma coisa de primeiríssimo mundo, esse fora Temer, para mim, é um bate-papo estilo Tupinambá, lá de Tocantins. Não tem a ver com a minha cultura e o meu gadget político. Só isso aí. Mas se o Brasil fosse parlamentarista, o primeiro-ministro do Brasil hoje seria o Renan Calheiros. Mas se o Brasil fosse parlamentarista, a economia estava totalmente desassociada da política. Sabe, Chicão? Totalmente desassociada. Porque o parlamentarismo, a economia, Vitorino, ele é simplesmente um controlador das privatizações que foram feitas no passado e dos órgãos públicos que, em tese, o governo teria que se meter. No parlamentarismo, o governo só tem a ver com a segurança e a saúde. Só isso aí. Mas acontece que o primeiro-ministro, por ser parlamentarista, ele estaria dentro do parlamento com a chave do cofre na mão. Se alguém com a chave do cofre, num poder separado, independente, hoje faz esse estrago, imagina um primeiro-ministro dentro do parlamento com a chave do cofre no bolso. Mas não precisa tanta arenga, supremo, bababá, rolo. A republiqueta de bananas não é preparada para parlamentarismo. Não, é preparada para presidencialismo, para dar golpe, né? Golpe não, tirar. Tem um ladrão lá, tira. Vai outro ladrão, tira. Outro ladrão, tira. Vamos tirando ladrão até que vai ter um lá que não vai roubar. Mas aí tu quebrou o país, vai tirar 20 ladrões até o ano que vem. Não quebrou, não. Com 14 milhões de desempregados, mais de 40 bilhões de golpe na Petrobras. Isso que o BNDES não está aberto, não quebramos. O Lula líder da pesquisa. Eu quero dar para vocês que esse poço tem Tem ainda mais. Tem uma coisa, um subterrâneo. Tem um bunker. Tem fundo Olha fácil. aqui, ó. Fácil é bom.
A dona Maria, peraí, deixa eu ver o que é. Dona Maria é minha mãe. Fecha isso, não dá. Pode falar, porque eu não consigo fechar uma coisa. Apoio o Chicão em gênero, número e grau. O Brasil está saindo da UTI. Além da Playboy, manja de política mais que todos os demais. O Brasil está sendo da UTI, Cristiano Pedro, de Nova Tramandaí. O Brasil nunca exportou tanto, o PIB está chegando empatando com o PIB negativo, com o PIB uma reposição. É que o Vitorino é negativo, eu não sou negativo. É que daí então tá, o Brasil está melhorando, beleza. Eles estão roubando, o Brasil está melhorando, vamos deixar assim, eles roubam. Não é assim. Mas tirar o cara é pior. O cara tem que ficar, o cara é uma figura simbólica agora, eu acho. Vamos aos nossos telespectadores. Rafael Prado. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ruim com Temer, pior sem Temer. Ditados antigos, mas valendo. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Prezada da bancada, ao que tudo indica, a flanelinha morta no gasômetro ontem teve seu direito à vida tirado devido ao fato de exercer sua função, impedindo um furto a carro na parte da manhã que provavelmente a mesma cuidava. Pois bem, aí eu pergunto, o direito ao trabalho, a vida está nas mãos de quem, senhores? Dos bandidos? Aos intelectuais pacifistas e todos que defendem os direitos humanos dos maus colaboram com a morte dos direitos humanos direitos. Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Dona Magda, diz o Júlio de Oliveira, o Vitorino deu uma barrigada, o índice Bovespa começou a semana em alta. É assim, é todo dia, todo Bovespa, para o Vitorino existe. Hoje foi 1,13 de alta, mas no mês, hoje é o dia 10, no mês ele tem uma queda acima de 1,6. Se você pegar todos os dias, a queda acima de 1,6. Não foi barrigada, não. Hoje subiu 1,3. A Magda vai conferir amanhã em casa. De queda nos últimos 10 dias. O Marco Antônio está dizendo aqui, isso aí, Vitorino, tem que trocar, Marco Antônio. Eu acho assim, eu acho que é preciso, Chicão, é preciso que a gente pare de entender o processo de compensação. Se um juiz erra quando marca um pênalti, e aí ele marca um pênalti para o outro lado que também não foi, ele não está fazendo justiça, ele está errando 2 vezes. Então, assim, nós tiramos metade da turma que estava destruindo o Brasil. Temos que tirar a outra metade. Quem é que a gente vai botar? A gente vai descobrindo aos poucos. Bota outro, fez lambança, sai, tá fora. Eu vou fazer uma coisa bem para o público ver, ouvir o seguinte. Essa história é que nem o marido traído. O marido está sendo traído pela mulher. Troca de mulher? Não. Ele fica com a mulher até esperar chegar uma nova mulher. Aí ele faz uma reposição. Aí não tem trauma. Ele troca amanhã, ele fica sozinho. Ele fica sozinho. E aí ele vai direto pro psiquiatra e vai afundar a economia da vida da família dele. Ele só explode a mulher quando chega a outra. Scantofani, assim como o Bruno Lima diz que tu, falando de política, entende muito de relógios, o Emilson Almeida diz, boa noite, Magda, inteligente superbancada. Olha, o Chicão quase não fala, mas hoje me surpreendi com tamanha inteligência política desse cara. O Chicão entra mais nos debates com o doutor Vitorino. Hoje tu tá na frente no debate. Agora o Vitorino se rasga aqui inteira. Já no WhatsApp, olha, lindo programa. Tirar ladrão é a regra geral. Por favor, o Brasil merece seriedade. Vejam as reformas que Temer quer. José Guedes. A propósito de reforma, Marcelo Guinato diz o seguinte, a questão é uma só, reforma penal já. É o que ele diz. A Leandra Santos diz assim, na minha opinião, acho que temos que esperar até o ano que vem para termos um outro presidente ou presidenta. Nosso povo já está muito humilhado, bastante com estes políticos. Beijos para Jéssica e Vitorino, adoro vocês. Beijo. Tem que sentar sempre juntos, são divertidos. Viu? Muito obrigada. Muito bem. Falar em diversão, eu quero indicar um curso para vocês. Vocês querem fazer um curso de pós-graduação? De o quê? É o curso que se chama A Esquerda no Século XXI. E quem vai dar aulas é Dilma Rousseff, Jean Willis, entre outros. Não, o João Willis, esse cospe na gente. Não pode, né? Só se eu comprar, ele vai fazer a minha franja ficar crespa. Se eu for na aula, eu quero ficar no fundão. Um curso que vai ser lançado no próximo semestre pelo Instituto Dom José Gomes. Olha, vai ter muita gente querendo fazer esse cursinho aí. Acho que não vou, eu quero meu dinheiro de volta. Boa noite, Magda e bancada. Concordo com o Vitorino, diz o Célio Pascoaloto.
Tem que tirar o Temer de lá. Célio Ângelo Pascoaloto, de Carazinho. E o Emilson Almeida diz o seguinte... o que vocês acham do movimento que os artistas estão fazendo para ganhar o apoio e, quem sabe, colocá-lo para candidato a presidente? Colocá-lo quem? O Joaquim Barbosa. Caetano, Letícia Sabatella e outros que não são petistas. Queria seus comentários. Boa noite. Para colocar o Joaquim Barbosa. Me permita fazer uma reflexão agora. Caetano é petista? Letícia Sabatella não é petista? Não sei. Eu quero fazer uma reflexão aqui a respeito de todos esses acontecimentos. O interessante é que existem tantas denúncias contra o senhor Lula, algumas estão correndo, são 4 ou 5 denúncias, não acontece absolutamente nada com ele, não acredito que vá acontecer. Essa sentença que o Moro vai dar agora, não sei qual é o embasamento jurídico e tal. E tudo isso foi uma grande armação, já se falou aqui, contra o Temer. Porque, em realidade, aquela conversa, juridicamente, moral, ela tem efeito, mas juridicamente ela não funciona. Aquilo ali não tem nada. Ele não, em momento algum, diz, manda pegar mala, entrega dinheiro, pode dar o dinheiro, tal. E ele foi induzido ali, se nota perfeitamente. Eu não estou defendendo o Temer aqui. Agora, o que eu defendo é justamente esta armação toda que existe por detrás de tudo isso. É o troco que estão dando pelo Temer ter assumido a presidência da República. Está pagando o pato. Está pagando isso, Dilma. Exatamente. O país todo queria. Agora, cinicamente, querem fazer que nem Brutus fez com César. Punhal nele. Eu só para encerrar, Chico, o que eu quero dizer para vocês é que eu me envergonho, sinceramente. Eu falo com dezenas de pessoas todos os dias na rua. Sábado saiu um carinho muito grande do povo de Porto Alegre. As pessoas perguntam, mas o que você está achando? Eu acho que o Temer não fica mais 15 dias, eu já disse isso. Existe uma armação, existe um complô. O Henrique Meirelles, o ministro, já disse, se for o Rodrigo Maia, eu não saio do governo. Qual é o ponto mais forte desse governo? É o Henrique Meirelles. Ele não sai? Ele vai ficar com o Rodrigo Maia? Como é que fica? E por que ele está dizendo isso já agora? Eu ouvi o Henrique Meirelles dizer isso. Eu li ele dizendo isso. Eu vou ficar com o Rodrigo Maia se ele for presidente. Eu não saio daqui. Então, a parte econômica continua exatamente igual. Então, isso é uma grande armação que foi feita para tirar o senhor Michel Temer. Não estou defendendo o senhor Michel Temer. Aquela gravação foi um tiro no pé. Mas que é uma armação ilimitada contra o senhor Michel Temer. Isso eu digo e morro. Tem toda a razão. Não morre, não precisa de ti. E eu acrescentaria mais ainda, ele tem Marcela, coisa que 97% dos homens brasileiros não tem uma mulher que nem a Marcela, com 40 anos a menos que ele. Então tá aí, Temer é o cara. Só fala fora Temer, diz o Silvio Monteiro. Tem espinha. Tu também tem no nariz. Tu também tem. Olha aqui, o nosso telespectador Silvio Monteiro diz o seguinte... Bagaceiro. Tá bom. Só fala fora Temer quem quer o fim do Brasil. Exatamente, o anti-brasileiro. O Antônio Carlos Porto diz o seguinte... Vocês podem ler, por favor, quem não está concordando com o Chicão? Obrigada. Boa noite, bancada. Não concordo em nada com o Chicão. Tem que sair todos os corruptos, senão não vai mudar nada. Obrigado. Se for para ir para trás, como está sendo o raciocínio do senhor Chicão, então a Dilma também não deveria ter saído, diz o Antônio Carlos. Não, mas aí a Dilma terminou um ciclo. Ela está sendo coerente. Não está sendo coerente. É Antônio Carlos. Não está sendo coerente, porque a Dilma terminou um ciclo de corrupção, ao meu ver. O Temer, o que é? Como o Mário falou, armaram tudo em cima do cara. Então, mas peraí, mas terminou o ciclo, não, ele estava junto com ela, Chicão. Ele é uma sequência. Peraí, olha só. O vice-presidente do Brasil não vale zero. Eu estou fazendo o possível. Te lembra do Itamar Franco? Não, senhor. Ele era o Michel Temer, líder do PMDB, presidente do PMDB. Foi ele que indicou a grande maioria dos diretores da Petrobras. Todo mundo confirmou que repassava dinheiro para o PMDB. O Eduardo Cunha do PMDB está preso, tem um monte do PMDB preso. Tu quer me dizer que o Michel Temer, a Dilma era culpada? E eu acho que era. Aí tu quer me dizer agora que o Michel Temer é inocente? Não, o caso não disse isso. Vou te dizer uma coisa. Hoje eu vi o advogado do Michel Temer dizer o seguinte. Não põe na boca das pessoas coisas que elas não disseram. Não, tem gente que gosta. Não, tem gente. Como é que é? Não, se tu vai fazer gracinha, eu vou te interromper. Gracinha por gracinha, eu vou pagar a relação. O que o advogado do Michel Temer... O que o advogado do Michel Temer disse hoje? Disse o seguinte... Não existe nenhuma prova de que ele tenha recebido dinheiro, papapá. Claro, aquele foi um discurso muito mais político que jurídico, porque a produção de prova, ela compreende uma série de fatores. Assim, quer ver uma coisa? Se funcionasse assim,
o Hitler jamais seria condenado por qualquer tipo de assassinato, porque nunca ninguém viu o Hitler com um revólver na mão dando tiro em alguém. É verdade. Verdade. Então, o seu Michel Temer, assim como a Dilma Rousseff era presidente do país e comandava uma turminha barra pesada, o seu Michel Temer é presidente do país e comanda uma turminha barra pesada. E tem que ir para a rua também. E se o seu Rodrigo Maia assumir e pegarem ele também vai pra rua. E se o seu Eunício for, também vai pra rua. Aí cai na mão da Carmen Lúcia... Agora, inteligente, o teu argumento é só que também vai pra rua. Não, também vai pra rua. E nenhuma ideia boa. Não, mas a ideia é botar esses caras pra rua. Então, falando em ideia, atenção, falando em ideia, se você acha que o Vitorino amanhã vai acordar assim, estressado, não vai. Sabe por quê? Porque ele fez a mesma coisa que eu. E eu quero dizer para vocês que, apesar de todo esse estresse que ele passa aqui, e apesar de nós estarmos no inverno e assim, as temperaturas estão um pouco altas, mas sempre tem um friozinho chegando. E com ele vem aquela vontade da gente ficar mais tempo na cama, né? Às vezes a gente até precisa. Então presta atenção nessa dica que eu vou dar para você aproveitar ao máximo o prazeroso tempo de ficar na sua cama. Um colchão novo da Sleep Shop. É exatamente isso. Eu comprei o meu e a minha vida mudou depois disso. Até franja eu estou usando. Olha que maravilha. Não é que você precisa usar franja, não vai precisar usar franja. Só que você vai acordar todos os dias com mais disposição. Relaxado, eu me acordo depois de ter uma belíssima noite de sono, porque eu tenho um colchão novo da Sleep Shop. Faz o seguinte, começa dando uma passadinha na Sleep Shop, na 24 de outubro, número 1363. Quando você desce a 24 de outubro à esquerda e entra na Sleep Shop, porque tem um estacionamento privativo amplo, super bom para você estacionar. Chegando lá, você vai encontrar duas pessoas maravilhosas, que são o Rogério e a Denise. Eles têm toda a simpatia do mundo, toda a paciência e conhecimento para indicar a você o colchão mais adequado para o seu tipo físico, para o seu jeito de ser e para que você tenha noites, assim como eu tenho, de rei ou de rainha como eu. Depois é só você aproveitar. Aí você vai ver o que eu estou falando. A diferença para a saúde do seu corpo, a qualidade do seu sono. O que faz a diferença você escolher um bom colchão? Passe lá na Sleep Shop. Se você quiser, pode ligar para lá durante o dia, combinar horário, já ter alguma informação. Basta você ligar para o telefone 3330 1592. Se você não for daqui de Porto Alegre, liga para o prefixo 51 3330 592. E peça o colchão da Magda Beatriz. Pede assim que você vai ver. Colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Você merece dormir tão bem como eu, dormindo no colchão da Sleep Shop. O Gustavo já foi lá, já comprou e ele fica estressado assim, mas amanhã ele tá uma doçura, não é verdade? É, meio difícil. Coisa mais querida. Coisa mais amor. Doce como mesmo. Eu gostaria de mandar rapidamente 2 abraços para o nosso amigo Valdemar, da Rádio Santa Cruz, que assiste o nosso programa todos os dias lá em Santa Cruz. Valdemar, beijo. E para o meu querido amigo Dr. Dirceu Dalmolin, do Hospital Vila Nova. O Dr. Dirceu Dalmolin é uma das grandes figuras, benemerência. Meu amigo Marcelino Correia esteve lá no hospital, foi atendido maravilhosamente bem. Um abraço, doutor Dirceu Dalmolin. Continue fazendo bem para as pessoas, para os seus amigos, para aqueles que chegam aí no seu hospital. É uma grande figura, o doutor Dirceu Dalmolin. Meu abraço e espero conhecê-lo um dia. Falando em hospital, o que foi a maravilha que hoje foi... Primeiro aconteceu lá no hospital, primeiro lá no Moinhos de Vento, lá da Restinga, né? Que é o atendimento de teleoftalmologia, né? Que o médico está aqui e comunicando-se com os hospitais e com os médicos oftalmologistas do interior do estado, ele faz a consulta com os pacientes, porque as pessoas não conseguem se deslocar, em muitos lugares não tem oftalmologista, e faz essa consulta online. É muito, muito, muito legal. E Farroupilha, por exemplo, já está engajada nesta consulta de oftalmologia à distância e deve abrir já esse consultório
consultórios de oftalmologia nos próximos 60 dias. É uma novidade, uma coisa muito eficiente, né? Muito correta. Claro que tem certas coisas que você não pode fazer ainda por a distância, né? Mas nesses consultórios, os pacientes são atendidos por um enfermeiro do local e através de uma videoconferência com um oftalmologista aqui em Porto Alegre. Ele faz o diagnóstico das doenças, como, por exemplo, diagnóstico, glaucoma, catarata, pode até apontar as necessidades de óculos, ou seja, como é o objetivo deste tipo de atendimento? É desafogar as longas e infindáveis filas para oftalmologia que nós temos no estado. São consultas em consultórios remotos, agendados nas próprias unidades de saúde dos bairros e das cidades de origem dos pacientes. É um serviço sensacional que começou seu funcionamento hoje aqui no Hospital Moinhos de Vento, aquele lá da Restinga. Não precisa olhar com essa cara de indignado, porque é maravilhoso, começou hoje, eu presenciei, é sensacional e funciona muito bem. E isso é um convênio que o Hospital Moinhos de Vento tem com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Porto Alegre. É muito bom. Então tá. Eu assisti esse final de semana, ficar com essa cara. Dona Magda, um filme que me foi apresentado. Diagnóstico, ninguém vai operar ninguém vai fazer nada disso. Cirurgia cardíaca por telefone. Não, é através da internet, assim? É videoconferência, videoconferência. São os diagnósticos, as pessoas não conseguem ter acesso. As pessoas, por exemplo, precisam de um óculos e não conseguem ter. Então, isso assim, por exemplo, tu indicar um óculos, que é uma coisa super barbada, entendeu? Mas para um óculos, eu acho que a pessoa tem que fazer o exame. Eu acho que é mais assim, está com a... Glaucoma, eles fazem o diagnóstico, entendeu? Está com alguma coisa. A pressão do olho, retina, a doação ocular, é um negócio complexo. Dona Magda. Não, eu digo assim, coisas mais corriqueiras. Tem um tersol. Como é que trata um tersol? Aí sim, eu acho que sim. Agora, para avaliar fundo de olho, né, glaucoma, toda essa parte, ela precisa realmente de aparelho. Porque mas as pessoas depois são encaminhadas, tá? Mas muitas vezes tem alguma coceira o que acontece? As pessoas não têm condições de ter nem o primeiro atendimento. Esse é uma forma de suprimir a falência absoluta. Exatamente, é sensacional. Pouco é melhor que nada. Não, gente, é sensacional. Pouco é melhor que nada. É uma triagem, então. Porque no setor público, você vai tentar marcar um oftalmologista pelo SUS, você vai conseguir uma consulta para março. Exatamente. Dona Magda, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito de um filme que eu recebi de um telespectador. Eu recebo muitos, é impressionante o número de filmes e livros que eu recebo. E esse filme chama-se Colheita Amarga. Amargo é bitter, em alemão. Esse filme ele trouxe da Alemanha, o telespectador me mandou. Ele já mandou alguns outros presentes para mim e trata da época, o filme é do ano passado, da época em que, na década de 30, em que a então União Soviética amassa, subjuga a Ucrânia daquela época, matando de 7 a 9 milhões de pessoas pelo Holodomor, que significa a morte pela fome. Toda a colheita que o povo ucraniano fazia em seus campos era recolhida pelos soviéticos, pelos bolcheviques e levada para a Rússia, né? Porque a Ucrânia é um outro país. Olha, sinceramente, fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão profundo e que mostra a figura doentia do senhor Joseph Stalin, né? O ferro. Esse homem foi uma das criaturas mais perversas da história da humanidade, o senhor Stalin. 7 a 9 milhões de pessoas morreram, não em guerra, morreram de fome na Ucrânia naquela época, né? Mas os ucranianos não gostam dos russos. Mas como é que vão gostar dos russos depois disso? 7 a 9 milhões. O nome do filme não foi lançado no Brasil, chama-se Colheita Amarga. Quando chegar esse filme, você não pode perder. Você vai conhecer a história desse belo país que se chama Ucrânia, pisoteado pelos bolcheviques, pelos soviéticos. A Maria Helena Velini volta ao assunto do Chicão Tofani, mas fala sobre parlamentarismo também. Chicão, cansei de gritar no Facebook, parlamentarismo já, e torno a dizer, parlamentarismo já.
E ainda complementa dizendo que gostou do cabelo da Magda. Tá bonito. Muito Quem? mais bonita. Maria Helena Avellini. Obrigada, Maria Helena. A senhora Jane Flamia também adorou meu cabelo. Ana Maria Lauren também adorou meu cabelo. Muito obrigada, méritos. O cabelo, a escova do Antônio, do Bordeaux, e a cor do cabelo que a Lauren gostou é da Terezinha, também lá do Bordeaux. O Marne falou de filme, eu assisti um filmezinho, Marne, esse final de semana no YouTube. Acho que muita gente já colocou no Facebook, já deve ter visto. Um juiz de vara de trânsito nos Estados Unidos atende uma senhora que recebeu 3 multas no espaço de 2 horas aproximadamente. Ela está na frente do juiz, exatamente como eu gostaria que fosse no Brasil. Né? Quem tem que aplicar a multa é o juiz. O juiz tem que tirar, a senhora vai pagar tanto. O juiz perguntou para ela: quem é a senhora? O que a senhora faz? O que aconteceu aqui? Que a senhora tem 3 multas em frente, coitado. Ela explicou. O juiz viu que ela era uma pessoa modesta, né? O meu carro, assim. O meu irmão foi baleado e eu socorri o meu irmão e parei em frente ao parquímetro, em frente ao hospital, coisa e tal, quando tomei a primeira multa. Aí passou tempo, e a cada 30, 1 hora, uma coisa assim, vai lá, eu nervoso. E aí o juiz perguntou para ela: meu irmão infelizmente morreu. Aí o juiz disse para ela: pois é, mas a senhora cometeu uma infração de trânsito, né? Eu tenho que punir a senhora. Uma não, várias, né? Então essas 3 multas aqui dão um total de $350. Eu vou, diante da sua tragédia pessoal, eu vou aliviar a senhora vai pagar $50. A senhora tem esse dinheiro aí? Não. Ela disse: tenho, sim, senhor. Quanto é que a senhora tem? Eu tenho $53. Não. $3 é suficiente para mim tentar chegar na minha casa. Aí o juiz disse: não. A senhora vai para casa com os seus $53 e vai com uma advertência que isso nunca mais aconteça. Aquilo ali não foi um juiz de direito, foi um magistrado. É diferente. É isso que a gente pede no Brasil para a gestão do trânsito. Muito bom essa história. Tem que vir o cidadão. Todo mundo pode ver no YouTube. Põe ali multas, uma senhora multada, uma coisa assim. No Facebook, esse vídeo já tem não sei quantos milhões de visualizações. Viralizou. É uma senhora que vai na frente do juiz explicar o que aconteceu com as multas. Talvez até se a Magna achar no Facebook também vai ser maravilhoso. Vocês vão ver. É um juiz americano ensinando como se pune ou não se pune no trânsito. Nós estamos procurando uma outra coisa que está bem séria, que nós recebemos agora. Nos mandou através do WhatsApp. Um tiroteio dentro do Barra Shopping. Dentro do Barra Shopping. Agora? Um assalto na FINAC, na livraria FINAC. Mas o Barra Shopping virou festa agora? Não sei, mas é bem sério, com brigada, com tiros de fuzil dos ladrões. Há 3 semanas atrás saltaram uma joalheria. A gente está tentando confirmar, mas como é uma coisa que está acontecendo, esses nós não estão achando na rádio nem na posicionamento no sentido na Zona Sul. Então... Bom, mas o que eu queria falar desse vídeo é que esse vídeo prova exatamente a minha tese de que nós precisamos de juízes de direito para aplicar as penalizações no trânsito. Essa coisa de radarzinho, essa coisa de máquina fotográfica, essa coisa de gente escondida atrás de árvore, parada em descidinha de lomba, isso não é gerir trânsito, isso é só fazer dinheiro. Sem educar. E me chamou a atenção porque o magistrado, ele foi muito mais que um juiz, ele foi um magistrado. E é isso que nós precisamos mais no Brasil. Nós precisamos no Brasil mais magistrados e menos juízes. Infelizmente, nós agora temos mais. O Chicão Tofani, segundo que o primeiro. Desculpe, Vitor, mas o Chicão Tofani tem razão. Portugal só cresceu como país, quando termina a ditadura. A ditadura como é o nome dele mesmo? Já me deu um branco Salazar? Agora. Do senhor Antônio de Oliveira Salazar. Entra o Marcelo Caetano, depõe na Revolução dos Cravos, 1974, depõe o Marcelo Caetano e já começa o novo governo, depois logo após, já com o parlamentarismo. E hoje é uma das maiores, claro que o país pobre, Portugal é um país pobre, uma das melhores democracias da Europa é a democracia, é a República Portuguesa, em função do parlamentarismo. A troca, não serve o primeiro-ministro, vai lá o presidente troca, que é uma figura tipo rainha da Inglaterra, o presidente troca o chefe de governo. Troca o chefe, né? Então é essa que é a grande história do parlamentarismo. A troca. Continua o presidente, troca-se o primeiro-ministro. Falando em presidente, Marli, olá, na minha opinião, a Dilma foi empichada
pois não soube administrar a nação. Até a palavra foi outra que ele usou, eu não consegui ler. Talvez por falta de experiência, já que nunca foi eleita antes. Michel Temer, certo ou errado, é fato que ele sabe articular. Ficou pensando quando isso tudo vai acabar e o Brasil vai ficar apenas em crescer e melhorar a vida das pessoas. Ninguém aguenta mais tanta corrupção, descaso e falta de respeito. Hashtag Marne Presidente. Abraços para todos, saudades do programa. Agora, com férias da faculdade, consigo assistir Paulo Grings, Tabaí, Rio Grande do Sul. É mesmo, Paulo Grings é nosso telespectador assíduo. Hoje eu recebi a primeira reclamação do novo consulado americano. Nós recebemos aqui também, do cancelamento do visto. O irmão dela recebeu o visto. Foi lá. Que estranho isso, né? Carimbaram, recebeu o visto. Uma semana depois, uma semana antes de viajar, uma semana depois de receber o visto, recebeu um contato do consulado americano convocando ele para voltar ao consulado com o passaporte. Chegou lá, carimbaram o visto, anulando o visto. Sendo que o visto dele tinha sido negado. E não deram nenhuma satisfação. Isso é Kafka. Não deram nenhuma satisfação. Bom, assim, olha bem, eu não quero fazer juízo de valor, porque a gente não conhece o caso, eu não sei se existem antecedentes aí, coisa e tal, Mas se o caso for, como essa senhora falou, ou seja, o irmão dela não tem antecedentes criminais, não tem problema com nada nem com ninguém, seria interessante que o consulado americano, embora eles não gostem muito da satisfação, mas pelo menos justificasse o porquê de negar o visto, né? Porque ficou no mínimo estranho. Você se nega o visto na entrevista, tudo bem, você não passou, você precisava trazer a rebimboca da parafuseta carimbada pela mãe do Badanha. Mas já não tinham dado o visto para ele? Tinham dado. Deram visto, eles compraram passagem, estavam passagem... E agora quem é que vai indenizar esse rapaz? A passagem que ele comprou, a viagem que ele ia fazer, quem é que vai indenizar? Muito estranho isso. Quem é que vai indenizar? Como é que fica, né? Então, eu acho que o consulado americano tinha que, no mínimo, vir a público e divulgar uma nota oficial. Né? Quer dizer, se não quer entrar em detalhes, já que existe a alegação de que tem um segredo, existe um segredo que eles alegam, que, bom, é a legislação americana, né? Mas eles poderiam, pelo menos, mas o estranho é que deram o visto, né? O visto foi negado por motivos ligados à conduta pessoal do solicitante. Mas como é que isso não foi investigado? O visto foi negado por problemas fiscais do solicitante. O visto foi negado por não sei o quê. Quer dizer, que desse uma explicação, pelo menos, da origem da negativa, mesmo que não diga de forma explícita negativa. Que houvesse uma investigação anterior, né? Simplesmente carimbado, cancelado de forma unilateral. Vitorino, eu não sei porque, mas estão pegando no teu pé hoje. Isso é normal. Posso ver aqui? Boa noite, pessoal. Vitorino, você tem certeza de que viu o vídeo da mulher e das multas? Porque você contou tudo errado. Como contei tudo errado? Ela disse aqui. Mas isso é um filme americano que ele falou? Não, é um videozinho que tem no YouTube. Porque as sessões nos tribunais americanos... Ela teve as multas porque o filho dela morreu. Isso, foi o filho. E ela estava tentando receber o seguro, que haviam suspendido, alegando que não havia sido paga a mensalidade, sendo que estava tudo pago. Ela estava indo às audiências e o tempo... Foi além do que estava pago pelo estacionamento. O juiz perdoou as multas por conta disso e por ela ter perdido o filho e não ter dinheiro para cobrir o valor das multas. Ela contou toda a história dela. Melhor rever o vídeo antes de contar. Você viu esse vídeo? Sim, viu. Eu confundi, não era o filho, não era o irmão, era o filho. Mas a tua história está mais bonita. Mas tinha envolvimento. Está mais bacana a minha história. Mas tinha alguma coisa do irmão, que o irmão matou o filho. Foi um negócio assim, uma história... Porque tem muita coisa aí que não tem no vídeo. Acho que o rapaz também botou. Ele recheou também. Não, o juiz, ele tá perguntando pra ela, e a multa tal? Porque eram umas 8 multas. E ela disse, bom, essa multa eu fui fazer não sei o quê, porque meu filho morreu, dela conta a história. Aí, e depois uma pra pegar o hospital, seguro. Depois do seguro. E depois, não sei, e tudo tinha realmente uma relação lógica com a morte do filho. E ela realmente estava muito triste. E aí o juiz chegou no final e disse assim, bom, coitada dessa pobre mulher. A pessoa podia mandar ela tem apenas $50 pra passar a semana, sei lá o que é. Ele falou, 300, vou lhe aplicar a multa de $300. Ela tem, ela disse... Tu não sabe a história, não. Não, mas eu acho... Mas a história é boa. Ele diminuiu. Não. Acha o vídeo no YouTube. Não. É legal. Só que não é a casa da mãe Joana. O vídeo tem 1 minuto. Não tem. É tão bacana. Tem que assistir. Fala, Jéssica Weber. Tem que assistir o jogo. O jogo.
Agora... Então, eu queria falar para vocês que mais um casal foi assaltado no Rio de Janeiro, né? Mas não contentes com o assalto, os assaltantes levaram o carro e ainda atropelaram o casal, né? E aí a moça estava grávida. Eu vi as imagens. De 3 meses. Ela perdeu o bebê. Ai, que horror. E olha só, ela já tinha até o nome da criança, estava com 3 meses de gravidez, já tinha até o nome e ela ia colocar o nome de Arthur em homenagem àquele bebê que, né, levou o tiro. Paraplégico. Levou o tiro na... Não está. Na verdade, eu vi aqui a notícia, Ele não Magda. está. Eu vi a notícia de que o médico disse que está paraplégico, mas que o caso dele pode ser reversível conforme a evolução dele. Eu ouvi a entrevista do médico. O médico disse que não teve uma agressão tão grande como eles imaginavam. Eles operaram, tem que aguardar o desenvolvimento do menino. Sim. Pois então, é diferente do que ele afirmar que ele está com paraplegia, mas que pode haver reversão. Aí não sei. Parece que é falso o negócio do Barra. Só para deixar bem, né? Parece que o que é falso. É fake? É fake news? Fake news. Que não tem lugar algum. Olha, várias telespectadores estão mandando aqui o link do vídeo. Obrigado, gente. Obrigado pela gentileza. Mandaram o link do vídeo aqui. Eu não sei se mandaram, será que mandaram ali para a Magda também? Não mandaram, a Magda não vai mostrar. O vídeo tem 1 minuto e 15 segundos contando. Boa noite, bancada. Gostaria de parabenizar o Chicão pelo otimismo. Lembro que a nossa imprensa tem detonado o nosso país com esses 14 milhões de desempregados desde o dia que o primeiro foi demitido. Nossos colegas e conhecidos que não foram demitidos pararam de comprar, fazer reformas, de viajar ou trocar de automóveis. Vitorino, fala que come sardinhas, o outro não compra nada e diz que isso é feio. Não entendi. Há 2 meses a crise parou? Claro que não, mas os outros milhões de empregados encheram o saco com a crise e compraram Páscoa. Deram presentes nas datas festivas, uma das maiores dos últimos anos. Você não perdeu o seu emprego, mesmo você aposentado e pode compre, você pode salvar o país. Abraço para o otimista Luiz Carlos Barbosa Esteio. Depois o otimista a questão de otimismo é questão de estado de espírito, de visual, tá entendendo? De autoestima. O cara bonito é sempre otimista. Tá. Essa é a diferença. Então o Vitorino é baixo astral? O Vitorino vive nas trevas. É um negativismo total. Se eu me sujeito a emagrecer 7 quilos para fazer um ensaio no Fine Art, eu tenho consciência do que eu estou falando. Senhoras e senhores, o que aconteceu na FINAC é verdadeiro, só que foi na FINAC do Barra Shopping do Rio de Janeiro. Vou pedir um link para agora eu não procuro aqui agora. Bem pertinho. E pior foi o que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira no Vale do Caí, né? Explosão de uma agência do Banrisul na cidade de Maratá. E as pessoas, essa agência fica num prédio de 2 andares e as pessoas moram no 2º andar, né? E os moradores presenciaram tudo isso no meio da madrugada, Mari Barcelos. A explosão, pegaram a criança que morava junto, um dos moradores. Uma cidadezinha do tamanho de Maratá, né? Exatamente. E aí protegeu, não sabia o que estava acontecendo, daí o morador, inclusive, dizia, ainda bem que eles usaram a quantidade certa de explosivos, porque senão podia ter caído o prédio. E depois parece que o mesmo grupo, e que inclusive 3 estavam dentro da agência e 2 estavam do lado de fora, apavorando as pessoas, dando tiro de fuzil de madrugada. Também assaltaram 40 quilômetros depois uma outra agência do Sicredi em outra cidade. Então essa é a nossa realidade. Nos últimos 3 dias, foi essa a manchete, 8 assaltos. 8 assaltos em 4 dias. 4 dias, 8 assaltos, ou a banco ou a caixa eletrônica no Rio Grande do Sul. Exatamente. É que não tem, né? Não tem viatura nas cidades. Não tem viatura. As viaturas são tem uma. São delegacias. E tem, parece que são 2 ou 3 PMs que atendem. O que é que está rindo? A Clarice Tomás está dizendo aqui, mais novo bordão do programa. Parou. O senhor Vitorino deve ter comido muita pimenta, ele está com o nariz todo... porque aquelas... Dona Magda, é só dar licença um pouquinho. Por favor. Vocês viram muitos assuntos no mesmo momento. Não, eu quero dizer que sexta-feira, quando eu trouxe aqui um livro sobre a vida do senhor Leon Tolstói, talvez o maior escritor russo de todos os tempos, pelo menos mais popular, eu não pensei que eu fosse ler uma obra-prima. Claro, escrita pelo Stefan Zweig. E num dos trechos do livro, é um livro pequeno, menos de 200 páginas talvez,
ele fala da figura, do físico do Tolstói. Tolstói, ele tinha um tipo muito rude, nariz achatado, os lábios grossos e tal. Não era o tipo eslavo, embora sendo de família nobre, muito rico, etc. E ele foi apresentado ao Máximo Gorki, né? As plateias queriam vê-lo, todo mundo, não quero ganhar o Tolstói. Chegavam perto dele e se decepcionavam. Só que tinha um pequeno diferencial, o Tolstói, segundo o Máximo Gorki. Quando a gente olhava para os olhos do Tolstói, se viam sem olhos. De tão maravilhoso e tão inteligente que esse homem foi. Sabe que eu sinceramente fiquei muito emocionado em ler esse livro sobre a vida do Tolstói, sobre a sua criação, sobre como ele estudou, qual era a sua personalidade, o seu tipo e algumas das suas obras, Ana Karenina, Guerra e Paz e outras tantas, esse homem. Imagine só, o olhar dele era tão forte que de 2 olhos ele parecia ter 100 olhos. E dito isso, pelo Máximo Gorki. Desculpe, mas eu me emociono com esse tipo de coisa e não existe nada mais, né? Não existe nada mais maravilhoso no mundo que você se apaixonar por um livro e entrar naquela leitura e viver aquela história que o livro está contando para você. E o meu grande drama, ultimamente, é não poder ler todos os livros que eu tenho. Eu tenho tantos livros que estão na espera ali, meu amigo Vitorino, que eu não consigo lê-los todos. Por que o senhor está me olhando com essa... Não, eu tô... Ele está invocado com... Eu estou chocado. Tu não é galinha para estar chocado? Não. Desculpa. No caso, chocado é o pinto. Eu seria o pinto. Quem é chocado é o pinto, não é a galinha. Não, mas quem choca é a galinha. Não, choque é a galinha, mas o chocado é o pinto. Ele é o chocado. Ah, não é o gugu pequeno? O ovo. Quem choca é a galinha. A galinha choca. O chocado é o pinto. Não é o gugu então, pequeno. Se eu estou chocado, eu sou o pinto. Eu queria dizer o seguinte, seu Mário Barcelos. Pois não, senhor. Eu concordo com a sua paixão pelos livros e tudo, mas o senhor todo dia chega aqui emocionado, que quase não conseguiu porque lê o livro tal, coisa tal. Eu vou te dar uns revistinhos do Patolo para te poder dormir, então. Porque não seja assim, porque tu também chega aqui todo dia com alguma coisinha e ninguém fica te cobrando. Em primeiro lugar, o senhor melhora o seu nariz. O senhor comeu muita pimenta esse final de semana. Como é que é? O que ele tem no nariz? Está cheio de parariço. Eu vou lhe dar um cara... Eu acho horrível isso. Tá assim, tá? Não mexe, vai ficar pior do que tá. Mas que as pessoas esses caras ficam me enchendo o saco. Vocabulário. Eu acho bagaceira essa frase, me enchendo o saco. O espectador nunca vai ouvir isso de mim. Um professor de história, um antropólogo, ex-modelo. Que não tem mais o próprio. Que jamais vai ter esse tipo de glossário. Eu tenho uma linguagem suel, aveludada, que a minha mãe e meu pai me ensinaram. O dele, na verdade, é um grossário. Ele é grosso. O Vitorino é feito a martelo. Olha o olhar de desdém dela lá. Certo? A Jéssica. Olha o olhar de desdém dela. Eu acho incrível. Eu gosto do olhar de desdém dela. Ô, Chicão, falando em terminologia, você viu que o teu ídolo, o filhinho dele também, né? Mas escuta, que palhaçada foi essa do futebol esse final de semana de Josofani? Qual palhaçada? Do meu time e dos outros também. Eu achei do meu time uma palhaçada. Grêmio Futebol Porto-Alegrense? Que bobagem é essa do meu time que agora deu pra perder em casa e para uns times que me parece que não é pra perder? Perdeu. Agora, se tu vê a partida, mano, o goleiro aquele, olha, agarrou tudo. Ele encarnou o espírito de Liv Yashin. O goleiro deles? Ele pegou tudo. Douglas Friedrich pegou tudo. Ele pegou uma bola, até pênalti ele pegou, que o cara chutou queima-roupa nele e ele estava no chão, não sabia mais o que fazer, e se atirou para o outro lado e pegou o rebote também. Então ele estava acompanhado de uma entidade. Ele tinha uma entidade. Ele tinha uma pombagira. Ele tinha uma entidade que fechou o gol dele. Fechou. É bom mesmo o goleiro? Não, ele teve sorte. Um menino de 28 anos que ninguém conhece. E o Internacional foi comprar, o Grêmio foi comprar outro goleiro, o Paulo Vitor do Fluminense, e esse está no Havaí ali, de banda ali. Aliás, mas o Grêmio jogou bem, pelo menos? Martelou, mas não entrava a bola. Sabe o que é isso? Mas o Inter também martelou e não funcionou. Aliás, esse menino, o Douglas, o goleiro do Havaí, no final do jogo fez uma revelação interessante do porquê que ele não ficou no Grêmio. Ele teve uma lesão e o departamento médico do Grêmio queria operar ele. E aí, como o passe dele pertencia ao Corinthians, os médicos do Corinthians disseram, não vai operar não. Não vai operar não. Não operou, fez tratamento no Corinthians, está bom jogando. Eu acho que ficou mal com o departamento médico do Grêmio.
Mas... Acho que ficou mal. Alguma coisa aí ficou... Como assim, qualquer coisa? Pô, cirurgia em jogador de futebol, negócio que tem que ser levado muito a sério. Uma coisa extremada, uma coisa tipo último recurso. E queriam operar no Grêmio, os médicos conheceram, não opera não, a gente vai recuperar aqui, fazer um tratamento conservador. Tá aí jogando, nunca mais teve lesão. Mas o que é complicado mesmo é a atitude dos torcedores colorados, né? É verdade. Todo final de semana eles simplesmente depredam o nosso estádio. Os vidraceiros estão adorando, viu? Os vidraceiros já estão cansados de ir lá e trocar o vidro. Poxa, tudo bem, o time empatou contra o Criciúma, mas, né, agora tu acabar com o patrimônio do time, acabar com o patrimônio dos torcedores, todo final de semana vai ser isso? Eu acho que daí já é exagero, né? Mas são sempre os mesmos, né? Sempre aqueles que vão para o estádio, não para torcer pelo seu time, sim para arrumar briga, para arrumar confusão, né? Isso é Agora, Magda, a grande tragédia do futebol brasileiro esse fim de semana foi a morte de um torcedor do Vasco, um jogo em São Januário, onde mostra aquilo que a gente sempre fala na imprensa, o jornalista esportivo, que eu me considero na Rádio Renal. Torcida organizada tinha que ser terminada. Tem que terminar. Eu também concordo. Porque a torcida organizada insufla o ódio, não tem aquela história, é só problema. A torcida todo mundo vai lá, leva a sua esposa, seus filhos, amigos, e não organizado. Porque o ato da torcida ser organizada, ela tem gritos de refrão e gritos de ódio. Esse grito é sempre de ódio, Magda. É verdade. Isso é uma realidade. Torcida organizada é só para organizar coisa ruim, né? Só para eles quebrarem todos, brigarem nos estádios. E o Inter está entrando na mesma história. O Inter vai ter o estádio interditado a qualquer momento, vai perder mando de campo. O Internacional já está na pior ficará. Essa que é a verdade, né? Bom, boa noite, querida bancada. Eu e minha mãe somos grandes fãs do programa. E eu gostaria de pedir ao Chicão para falar um pouco sobre a Faculdade de Antropologia. Beijos especiais aos fofos. Marne e Cris, Mariana e Maria de Pelotas. Antro. É fofo. Antro, homem. Ologia, estudo. Estudo do homem. O que você faz numa faculdade de antropologia? Primeiro, antropologia não é bem uma faculdade, é um curso que você faz quando tira história. Pelo menos foi quando eu fiz isso na PUC. É você estudar os grupos sociais e de diferentes etnias. Por exemplo, quando eu fui no Peru, eu fui 2 vezes a Lima, cheguei a Machu Picchu. O que eu fiz? Eu fotografei, eu estudei pessoas descendentes de incas e descendentes de espanhóis, que é a mescla peruana. E dali saiu o Peru. Por que o peruano tem um comportamento diferente do colombiano? Porque um foi catequizado, entre aspas, por um povo, o outro por outro. Isso é antropologia. Você pode transformar a antropologia numa coisa em drop, estudar bancada. A Jéssica tem um comportamento, o Vitorino também tem, o Marne, a Magda e a Carla, e eu também tenho. Esse tipo de comportamento são diferentes. Aí você estuda por que a Jéssica é assim e o Vitorino é assado. Porque eles nasceram do pai, da mãe, de uma cultura. Aquilo ali é o estudo dela, que Antros confere comigo, Marne. É o estudo da sociedade em si. Eu conheço o Museu de Antropologia da Cidade do México, passei 2 dias lá dentro, exatamente, todas as tribos, todos os povos. Cultura, né? A diversidade cultural. Isso, cultura que formaram o povo mexicano. Falando em Peru, você sabe que o Equador está fazendo um muro lá na divisa com o Peru? Na fronteira, está fazendo um muro. Mas o Peru é rico e o Equador é pobre. Sim, mas o Equador está fazendo esse muro lá, na divisa do Rio. Aquele ditador equatoriano, o Rafael Correa, um dia o Vitorino falou com máxima precisão, ele é um cara que tem tudo para se tornar um novo Maduro na América Latina. O Rafael Correa. Já elegeu. Ele é completamente ditatorial. Ele é bruto. Ele é fora da casinha, os discursos dele são fora da casinha completamente. Ele foi embora para os Estados Unidos. Aquele discurso populista, coisa e tal, ele é desligadão. Só que eu tenho a impressão que o Equador e os Estados Unidos entram. Sabe por quê? Porque o Equador ele está do lado do Pacífico, que os Estados Unidos gostam de comercializar, e é vizinho da Colômbia e do Peru. Pode criar uma desestabilização naquela região, coisa que a Venezuela não conseguiu criar. E tem Galápagos. Agora, Galápagos. Que Darwin teve lá. Agora é engraçado, esse Rafael Correa fez as lambanças que fez no Equador, enriqueceu e foi morar nos Estados Unidos. É verdade. Mora na Flórida. Legal, né? Mas o PT gosta disso aí. Eles gostam. A Manuel fez um enxoval em Nova York, PT.
Não, é PCdoB. O PC é pior ainda. E esse é pior do PCdoB. Tu estudou os Incas, Chicão? Os Incas, sim. Esse tinha alguma ligação com os Incas venusianos do National Kid? Agora tu vê, mano. Você sabe que tem um refrigerante lá chamado Tão bem. Se comportando. É a Coca-Cola deles. Inca Cola. Inca Cola. Inca Cola. Eu tomei esse refrigerante chamado Inca Cola. Isso é a bebida peruana. E a comida peruana hoje está na moda no mundo todo. É ceviche. Sim. E a comida Porto Alegre tem... Desculpa, vocês estão falando de história, mas é que eu não posso deixar de dizer, porque eu sou uma mulher que conheço muitas coisas. E gosta muito de gastronomia. Gosto de gastronomia. Porto Alegre tem um restaurante, um restobar, ali na Bordini, com comida peruana maravilhoso. É maravilhoso. Deve ser forte. Sensacional. Restobar. É um restaurante Magda, e bar. Eu soube que você esteve com amigos em comum. Sim. Semana passada, não pude ir porque estava fora do circuito, num restaurante tailandês. Você acha legal a comida tailandesa? Não curto. Adoro a comida tailandesa. Adoro. Vem aranha? O que vem? Não. Jantamos no Copipi, que é o único restaurante tailandês que tem em Porto Alegre. Jantamos divinamente. Eu adoro o restaurante tailandês, a comida tailandesa. Eu gosto de comida assim, adoro. Falando em comida, nesse final de semana eu fiz arte. Eu fui a... Você está com esse nariz. Comeu bastante. Você é Santa Catarina? Eu fui ao sul de Santa Catarina provar o Menarosto. O que é Menarosto? É uma espécie de celebração gastronômica italiana. Italiana, uma mistura de que eles espetam um negócio assim que roda, um negócio gigantesco, né? Que são carnes exóticas. Então ali tem coelho, tem javali, tem até frango, que não tem nada de exótico, mas é muito legal. E é servido com as comidas italianas, o torté italiano. Qual é o bicho que o senhor comeu? Não sei, eu comi todos os bichos que me botaram no prato. Tinha muita pimenta? Tinha um pouquinho. O estômago. O nariz dele está. Mas assim, mas é muito legal porque eu não conhecia, eu nunca tinha participado dessa celebração gastronômica. Agora tem, assim, do lado de Santa Catarina tem um lugar chamado, me ajuda, Chico. Passo de Torres, Bela Torres. Você passa em Bituba. Eu tenho um casal. Sombrio chega até... E aí, entre Sombrio e... Tem o Morro dos Conventos e da Laguna. Bela Torres. Bela Torres. É uma praia selvagem, deserta, muito legal ali. Só caxiense que tem lá. E eles fizeram... Só caxiense, verdade. Só terrenos baratos, você pode virar. Tinha uma reunião de italianos lá que era um negócio fantástico, foi muito bacana. Vinho no barril. Agora, Marnes, vinho servido no barril. barril. A coisa que eu invejo no Vitorino, ele tem estômago de hiena. Ele come tudo, Vitorino, e nada faz mal pra ele. É muito boa essa do Vitorino, hein? Olha aqui, ó, vamos pro nosso telespectador aqui, ó. Todos já entenderam muito bem o que o Chicão falou sobre o Temer ficar. Mesmo o Marne tem razão sobre sua opinião sobre a situação política atual. O único que parece que não entendeu ou não quer entender é o Vitorino. Hoje tiraram o dia. E concordo plenamente com o Chicão. Parlamentarismo já. Isso é sobre outro assunto, não é sobre o assunto que o Chicão estava falando agora, que o Vitorino não sabe. O Vitorino está bonzinho hoje, chamou ele de hiena, ele não respondeu. Olha que maravilha isso que eu recebi aqui do Jorge Augusto Cabral Soares. Olha aqui, ó, só Chicão, essa aqui, ó. Boa noite, bancada. Senhorita Magda, presta atenção. Presta atenção, que é pra mim isso. Você ficou uma coroa nota 8. Jorge Augusto de Sapucaia do Sul. Vamos lá, vamos trabalhar, gente, vamos? Olha, no Facebook do Atualidades Pampa, a nossa produtora fez uma brincadeira, colocou os nossos olhos recortados e aí pediu para as pessoas adivinharem quem é quem através dos olhos. Mas é bem fácil de adivinhar. É. O Chicão, então, o Chicão é o de óculos. Bom, de óculos, né? Tá bom. Ele não tem olhos. Muito bem. Posso ir nos aniversariantes? Ai, nos esqueci. Bom, primeira coisa, o primeiro aniversariante, que agora até já passou, mas de 10 de julho, é meu amigo Marcelo Gonçalves, o decorador Marcelo Gonçalves. O primeiro aniversariante, o João Calvino, o segundo, João Calvino, que era fundador do calvinismo, né? E era um movimento religioso da sua época. Segundo aniversariante, terceiro, o padre João Batista Rois, lá de São Leopoldo. Esse homem veio para o Brasil, termina o seu curso lá na Alemanha e vem para São Leopoldo, se instala em São Leopoldo, onde ele se torna professor de alemão, professor de teologia e é considerado por muitos um santo, padre
Royce, né? O famoso Padre Royce. Eu confesso a vocês que estive muitas e muitas vezes lá. Muito também. Eu também. Eu sou devoto do Padre Royce, adoro chegar lá, me sinto muito bem naquele ambiente lá. Marcel Proust, escritor francês, também estaria de aniversário hoje. Dom Costa era um maestro, um arranjador americano, que gravou muitos discos, produziu muitos discos do Sinatra e lançou a sua filha chamada Nica Costa, era uma garotinha, menina de 7, 8 anos, que gravou um disco e fez um grande sucesso. A atriz brasileira Miriam Pérsia, que hoje completa 82 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. O Eliezer Mota, aquele humorista, está completando 72 anos hoje. O seu Batista, lembra do Batista? Aquele dos Cala a pezinhos? boca, Batista. Não. François Fourton está completando 60 anos, a Françoise Fourton, né? O Dalton Vick, né, ator brasileiro, completando 53 anos. A Claudinha Leite, completando 37 anos hoje. Você tem uma pessoa de 30 e poucos anos. 37 anos. Só a Jéssica que eu conheço. 37 anos. Faço 31 essa semana. E a Cláudia Leite tem a mesma idade da TV Pampa. A TV Pampa foi inaugurada em 1980, né? O Eduardo Bolsonaro está completando hoje 33 anos, é deputado federal, filho do Jair Bolsonaro. Interessante que eu ouvi uma fala dele hoje, ontem no caso, e eu concordei com muitas coisas que ele disse. Impressionante a visão que esse rapaz tem do negativismo e uma série de coisas, né? Outros aniversários. Não, encerraram. Estão encerrados os aniversariantes. Estão encerrados. Olha aqui, a Carla falou agora dos telespectadores que estão no nosso Face, né? Fazendo alguns comentários. Deixa eu ver. O Pierre Moraes diz o seguinte: Vitorino, quem sabe não colocamos o Papa no lugar do Temer? Quem sabe ele não nos dá a bênção papal, que é o que nós estamos precisando? A gente estava precisando de uma ajudinha do céu, estava mesmo, porque, olha, tá feia a coisa aqui embaixo, hein? Eu sei que você usou de bom humor, mas eu acho que a gente podia pedir também um pouquinho de bênçãos dos céus, o Brasil está precisando. Só um milagre, Deus é brasileiro. Sei não, o José Augusto Silva diz o seguinte: o Vitorino está absolutamente certo, tem que tirar quantas vezes foram necessárias até que limpe essa imundície toda. Até quando vamos ficar escolhendo um bandido preferido? E para quem tem medo da economia ruir, eu aconselho fazer um tour em um hospital público para evidenciar que a economia já caiu faz tempo. Chicão entende muito de relógio e balada, diz o José Augusto Silva. Seu José Augusto Silva, o senhor não entende absolutamente nada. O Brasil está muito bom para muita gente, pode estar muito ruim para gente que não é empreendedora, que quer emprego. Esse do emprego não é 14 milhões, vai ser 24, 30, 40, 50. O futuro não vai ter mais emprego. O futuro vai ser de gente que vai ser o empreendedorismo, o pioneirismo, que vai trabalhar. Um amigo meu, um empresário, amigo da bancada, Edemir Simonetti, que tem um grupo de restaurações, disse o seguinte para mim, semana passada: Chicão, o empresário que dá emprego hoje, ele é um herói. Porque o empregado vai lá, tem que pagar um monte, não produz, ainda põe para a rua, entra na justiça. E a justiça te dá uma bomba para ti. Emprego é uma coisa e trabalho é outra coisa. As pessoas querem emprego, elas não querem trabalhar. Não querem trabalhar, ninguém quer trabalhar. O que vocês estão falando? Ninguém quer trabalhar, tá cheio de... Pelo amor de Deus. Isso é verdade. Chamar trabalhador, vai lá na emergência do Conceição. Vai lá na emergência do Conceição e diz isso para aquelas pessoas que estão jogadas lá no chão. Gente que trabalha e não tem atendimento de saúde. Vai nas escolas públicas. Vai ver os pais tentando matricular as crianças. Agora tu vem me dizer que não tem mais emprego, que trabalhador é tudo vagabundo, que não quer saber de trabalho. Mas o Mário falou que quer emprego não quer trabalhar. Não, senhor. Tem gente que quer trabalhar. A maioria dos brasileiros quer emprego. Quer ficar na paz de Chagas. A maioria dos brasileiros querem trabalhar, são sérios. Não pode tratar as pessoas que procuram emprego dessa forma, rapaz. Mário tem razão. Como se fossem oportunistas, fossem bandidos. Não, as pessoas querem emprego, elas não querem trabalhar. Não querem trabalhar, o Mário tem razão. Querem trabalhar sim, vai lá na porta do Cine. Trabalhar. Vai lá na porta do Cine. Qualquer coisinha, sexta-feira, greve, bababá. Não, tu não pode tratar todo o trabalhador porque tem meia dúzia de babacas. Porque empresário tem babaca também. O Mário tem razão. Também tem empresário
que não paga trabalhador, que não cumpre com os seus compromissos. Se tem trabalhador que erra, tem empresário que erra também. Bom, tu não pode dizer que tudo que é trabalhador, o outro aqui dizer que as pessoas não querem trabalho, querem emprego. O teu colega Ausente que é médico. Não tem, ninguém quer para São José dos Ausentes. Ah, é verdade. Quer ficar em Porto Alegre. Bom, mas é o direito que ele tem. Em cima das mesas de prego. Ele se preparou para isso, é o direito que ele tem. Então vai ficar desempregado. Não vai ficar desempregado. Se tiver desempregado... Posso fazer uma pergunta? É isso. Posso fazer uma pergunta? Vocês não conseguem expor as opiniões? Ele não consegue, dona gritar? Ele tem ciúmes de mim, dona Magda, Magda. quem está gritando é a formiga Não, atômica. vocês Não, olha aí o jeito que ele me chama, dona Magda. Formiga atômica? Aí, um cara que faz ensaio nu. Ele me chama de formiga atômica. É Deus grego. Tá aqui, ó. As mulheres que é um Deus grego. Quando viram uma foto. Formiga pelada, então. Formiga pelada, o que é descaracterizando um trabalho profissional meu? É isso, a produção tem que tomar uma diretriz. Formiga pelada, as duas cabeças vermelhas. Olha aí, olha só. Não dá pra ficar em cima Formiga do muro. pelada com duas cabeças vermelhas. Isso é um absurdo dizer uma televisão. Carlos Sérgio Pinto tem que vir aqui. Chical. Botar uma moral aqui. Chical. Estão me agredindo. Chical, Não pode ficar em cima do tu tá muro. muito vermelho, não combina contigo essa cor. Pois é. Chical. É o meu trabalho. Chical. Ele está rubicundo. Assim, ó, vamos só um pouquinho assim, ó. Tá o quê? Rubicundo. Eu tô tirando essas besteiras todo dia. Aí. Aquele lado é assim. Aquele lado é assim. Olha, dona Maria. Faz assim pro seu Vitorino. Faz assim pra mim. Vitorino, ó. Olha lá. Pronto. Estou ensinando a meditar. Maria do Carmo Célia Amaral é de Tramandaí, diz que a audiência é grande, nossa, lá ela está nos assistindo, ama o nosso programa. Desculpe, dona Maria. Sempre informando. Dona Magda, quem viu o Vitorino gritar assim, esse comportamento estereótipo, acho que ele está falando sério. Mas eu estou falando sério. Ele está dando discurso. Eu sou a coisa mais brava. Tudo que o Vitorino fala é besteira, sabia? Mas erra tudo, né? Cristiano Souza diz assim, Olha, ele fica concordo com o Chicão, deixa o Temer, e que ele responda estando no governo. O Brasil não pode parar novamente. Um abraço a todos. O Vitorino é muito bom. Muito bom, viu? Viu? Obrigado. Viu? Dominou. É assim Obrigado que é. pela Se gentileza. vocês ficam calmos, a mamãe Ele dá concordou o com o elogio pra Chicão e vocês. discordou de mim, mas teceu uma palavra elogiosa, quer dizer, uma pessoa educada. Ele deu a facada de A um Sandra lado, Valenotto mas tá apagou rindo no muito Não é da esses comparação do retardados que elogiam Chicão. o Chicão e me Eu xingam. tô falando. Quer dizer, o Tu tá telespectador é ofendendo o retardado que gosta de telespectador, mim. Não faz assim. Agora tu vê? A mamãe vai ser obrigada Eu a não jogar vejo no assim, programa, o programa vai assim, ó. Ninguém mais respeita a Dona Magda. isso. Virou desrespeito total. Total. Onde é que já se viu? Total. Dos dois. Temos cara de A retardado. cara de pau. Total. Agora o senhor chamou de Iena também. Disso. Não tô gostando nada disso. O que Iena E eu conta, vou ficar afinal? brava. Chega uma hora que eu fico brava. Tu tem que fazer conclamar o telespectador o seguinte: quem você quer no programa? Chicão Tofani ou Gustavo Vitorino? Eu, se fosse tu, eu não vou fazia ganhar de isso. 70%. Eu, se fosse tu, não fazia isso. Depende da classe, dos bonitos, dos de bem com a vida, os que estão otimistas. Agora, o cara que está pela bola 7, está arrebentado, destruído, tá pelo é o bife. Vitorino. E o que A tá mulher pelo que é bife. feia é o Vitorino. Mulher bonita é eu. arrebentado, O Ibope meu é seletivo. Eu não tô arrebentado nada. Não tô Como é destruído, que não tô é? arrebentado. Tô feliz. Carro saudável. importado. Que papinho de O mulher que coração, chega o no coração Facebook. vazio. Deixa ele falar, vazio. Chica. Barriga cheia. A barriga tá cheia. Ele está pelo bife. Dona Carla, O Vitorino é boia fria, mano. Bastante reserva. Ele é boia fria, mano. Ele comeu e tá feliz. É que nem a hiena. A hiena come e tá feliz. Isso é verdade. Impressionante. Depois que eu como, eu perco completamente o apetite. É impressionante. Eu até Sério? Eu quero Isso, ver que se o senhor incrível. fala o que a hiena come. tudo. Ele é que nem hiena. Ele come Tá louco pra falar isso. Tu vai pra Até rua. pedra. Tu não apenas vai pro SOI. É que eu lembrei do nude do rapaz da bunda branca lá. Ó, Magda, eu disse Fernanda. pra ti, Magda, não eu vai fui ter uma bem coisa. claro. Eu respeito tudo que os apresentadores e colegas meus aqui fazem. Algo legal, eu nunca critico. Quando a Jéssica fez o ensaio, eu fui o primeiro a elogiar o ensaio da Jéssica.
Não sabia esse book. Não, mas as minhas fotos eram vestidas, cada um né? faz o que quer. Ela fez o dela, eu elogio dela. Vamos ver se eu faço o que eu quero. E se eu tô nu ou não, ninguém tem o direito de me criticar, que nem o senhor me criticou agora. Aí, quando o senhor falar de qualquer dessas políticas, Janot, bababá, eu vou pegar no teu pé. Vem falar de bumbum branco, eu vou pegar no teu pé. Foi feito um trabalho extremamente profissional. Mas não é branco? Querido, isso aí... Ó, Magda, esse rolo vai, eu vou para dividida. Não divide. Então, ele mostra o dele aqui, seria tão bonitinho assim. É cabeludo. Não dá, é feio. Gustavo, chega. Deixa assim, Chico. Gustavo, chega. Fala que é branco, é o problema de ser branco. Branco e cabeludo, seu dele, um horror, um monte de areia ali. Isso. Parou. Acabou o assunto agora. A mulher com esse cara aí. A mulher falar de uma história. Rivotril pra tudo que é lado depois. Deixa eu falar de uma história curiosa, um tanto curiosa. Uma brincadeira que se tornou em algo sério. Um menino cearense de 18 anos resolveu fazer uma brincadeira e fez um teste de gravidez, aqueles de farmácia. Ele? Fez, um menino de 18 anos. Brincando, né? Ele tem uma namorada e tudo mais, ele tava brincando. E fez um teste de farmácia de gravidez e deu positivo. Ai, o que acontece? Vergonha. Aí a mãe dele ficou muito preocupada, ele foi ao médico para saber o que tinha acontecido e ele descobriu um câncer raro. Que horror. Que, no caso, altera os hormônios. Por isso que deu, deu positiva a gravidez, no caso, né? Agora ele está tratando o câncer raro. Imagina isso, uma brincadeirinha que levou em algo sério, mas ainda bem, né? Porque diagnosticado graças a Deus, cedo, né? Ele pode tratar e tá tratando. Interessante, porque esse tipo de alteração, daqui a pouco, pode acabar, por que não se buscar a detecção do câncer, não mais por exames de imagem, mas daqui a pouco por exames bioquímicos. Verdade. Você pode, por exemplo, o PSA que o homem faz indica uma alteração da produção de hormônio na próstata. Mas cuidado com o comentário. Cuidado com o comentário, daqui a pouco as pessoas saem por aí pensando... Fazendo teste de gravidez. Vamos parar. Não. Essa parte apaga. No caso dele... No caso dele... Mas eu digo que é interessante esse avanço. É um tipo de descoberta que traz um avanço curioso. Você começa a ter diagnósticos cada vez mais por conta de reações bioquímicas não invasivas. No caso dele, ele descobriu um TGC, que é um tumor de células germinativas, cariocarcinoma, que foi diagnosticado na região do tórax. Que bom, numa brincadeira. E que bom que a mãe dele levou adiante, né? Podia ter baixado uma bobagem, uma palhaçada e não ter dado bola. É porque uma criança... uma brincadeira, sabe? Viu como essas bobagens não dão certo? Olha aí. Ele teve sorte. Que a pessoa deu bola. Porque criança normalmente não faz exame preventivo de nenhuma espécie. Normalmente, quando aparece alguma coisa, né? Normalmente por conta já do sintoma. Exatamente, ou até se aparece alguma coisa. Deixa eu só fazer um comentário, apesar de ser sobre a minha pessoa, mas é porque hoje nós falamos, muitas pessoas se manifestaram a respeito do meu cabelo, todas gostaram, mas tem uma pessoa aqui do Face que não gostou, que é a Giane Rangel. Ela gosta muito de mim e tal, mas ela achou que o meu cabelo não ficou legal. E ela perguntou onde é que está a Cris. Não sei. A Cris, infelizmente, está... Realmente não sei. Uma amidalite. Tá de molho? Amidalite, então, está em casa de molho. A Jéssica sabe mais do que eu. Eu não sabia por que a Cris não tinha vindo. A Jéssica sabe. E aí, a Neuza Becker, Gustavo Vitorino, Magda Beatriz e Carla, as mensagens que resultaram sobre o vídeo do YouTube mostram maravilhosamente porque no Brasil não adianta parlamentarismo, magistrado. As pessoas focam em picuinhas, detalhes secundários, opiniões pessoais e não na essência do problema a ser resolvido. Ou seja, discutem sexo dos anjos e a cor e marca da parafuseta, não a função. Enfim, é o nosso país. Então, boa semana, maravilhosa bancada, barará. Maria Adelaide Lopes Duarte, estou lendo alguns telespectadores que se comunicaram pelo Facebook. Adoro Marne Barcelos, posições claras e coerentes, sem devaneios. Temos que passar o país a limpo, sim, sob pena de continuar vivendo o país do futuro. Todas trocas que fizemos com o objetivo de asepsia certamente não somará o prejuízo e as injustiças que vivenciamos até agora. Coloquem o Chicão como colunista de moda, fica mais adequado. Amo a bancada, beijos.
Curto todos os dias os programas de vocês, adoro, um abração. Magda, Renita Amaral de Chagas e até o nosso anunciante, também o Rogério Jarinha está assistindo o nosso programa hoje, que o nosso programa é top, não sei o quê, que é o Rogério lá da Sleep Shop que está assistindo o nosso programa hoje. Obrigada ao nosso patrocinador Rogério, querido, que é amigo da gente, amigo da casa e é nosso parceiro nos bons sonos, nos bons sonhos. Quem tiver mais de 50 anos, acordar de manhã e dizer que não tem uma dorzinha, tem alguma coisa errada. É verdade. O colchão hoje é o... Com 30 já a idade do controle. Com 30 já tá doendo já. 50 anos, você acordou de manhã, não tem nada doendo que você tá morto. Não, e eu que sou semiprovecto. Semiprovecto, como tu é chique, né? Tá falando em colchões, está na hora de dormir. Uma boa noite. Beijos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta para mais um encontro com Atualidades Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.